tudo bem? Me chamo Bianca Lopes, sou cofundadora da Teio e hoje vamos falar sobre identidade, seu direito e o poder dos seus dados. E vamos falar como eles são inseridos e estão sendo super potencializados com a entrada do Open Banking no Brasil. Então, quando a gente pensa sobre identidade, nosso segmento segue pautados a algo estático, a algo físico, como uma RG que a gente tem, que a gente carrega. Algo que foi dado a gente. Eu quero que você entre nessa conversa com a cabeça aberta para repensar e reposicionar o que significa identidade para você. Quando eu primeiro penso em identidade, antes da minha carreira em tecnologia, acho que eu pensava no Detran, em algo cinza, paredes descascadas, umas pessoas que não pareciam muito querer estar ali, uma tristeza, algo que seria burocrático, imposto a mim, que eu tinha que fazer para ter acesso a alguma coisa. Quando a gente pensa no quanto que isso é assimétrico, eu sempre procuro entender o que eu tô dando de mim, para o que eu tô recebendo, seja isso nos meus relacionamentos. Quando pensamos numa identidade em contexto bancário, a gente pensa logo que se a gente quiser alguma coisa do banco, a gente tem que estar preparado emocionalmente para receber todas as fórmulas, para receber todos os formulários, todas as coisas relacionadas ao que eles precisam saber para aí, talvez, eu te aceitar. Então a gente já começa nesse sentido hostil, algo que você está refém de uma coisa que na verdade te pertence. E aquela pessoa está precisando daquilo para te oferecer um serviço. Mas será que essa troca tá certa? Para pensar. Se a gente vai entrar numa boate, assim que a quarentena passar, um dia que a gente puder estar numa festa, num lugar legal. Você chega na boate, tem aquela porta, o lugar onde você vai se identificar. A pessoa pede para sua RG. Tá lá, às vezes, um segurança com cara de marrento. Olha teu RG, olha tua cara. Mas, na verdade, ele ali tem acesso a muito mais coisa do que ele deveria ter. O que ele ali tá fazendo? Ele está vendo se eu tenho idade legal, um pré-requisito para entrar, para ter acesso, nesse caso é físico, mas podia ser digital, em um portal, em uma experiência, em um serviço, que ali é a minha festa. Mas nessa mesma troca, eu dei para ele meu nome, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, aonde eu nasci, que dia que eu nasci, quando, na verdade, ele só tem direito de saber se eu sou de menor ou não. Então, olha quão assimétrica é a sociedade e a infraestrutura de identidade e autenticação hoje. E isso não para por aí, né? Pra mim já é um absurdo o quanto que eu tô dando pra uma coisa que eu nem sei se a festa é legal e olha quanta informação ele já tem. Pois é, eu não sei se você sabe, mas a coisa que o homem, o ser humano, mais constrói com mais velocidade é dados. A gente tá construindo dados mais rápido do que a gente tá destruindo floresta ou construindo dinheiro. É um absurdo, é a maior asset class do mundo que a gente está construindo. E a gente está construindo através de avatares, através de partes de quem eu estou criando e sou. Quando a gente olha, eu sou super obcecada por Self-Determination Theory. E é uma teoria que é muito usada em gaming e UX, que fala de autonomia. Para pensar. Naquele exemplo do banco, ou naquele exemplo do bouncer na frente da boate, ele olhou para mim e eu tive que me submeter ao que estava me sendo imposto para ter acesso. Não se era correto, se ele estava tendo informação demais, eu simplesmente tive que abdicar do meu direito. Quando a gente pensa no online, no mundo digital, a gente tem que pensar o quanto que a gente se multiplica. Hoje em dia, se você não acredita em mim, eu vou te fazer uma pergunta e você responde sinceramente do outro lado da câmera. Você tem LinkedIn? Beleza, me adiciona a Teio. Você tem WhatsApp? Ou Instagram? Ou Facebook? Legal. Adiciona a gente lá também, We Are Teio. E a sua foto de perfil do WhatsApp é a mesma foto do que o LinkedIn? A minha não é. Imagino que a de vocês também não seja. Isso significa que a gente está assumindo identidades múltiplas, diversificando e multiplicando nossas personalidades? Não. Isso significa que a gente entendeu uma coisa básica que vem do Self-Determination Theory: autonomia. Eu tenho o direito de mostrar para você
que identidade que eu sou. Porque eu acredito que aquele atributo, aquela foto no LinkedIn sério, de terno, é algo que eu preciso para o acesso que aquela plataforma me dá. O serviço que ela me dá de ser visto, de ter um relacionamento profissional, que é o que eu quero passar com aquele atributo. Então, quando a gente pensa nas grandes redes sociais, quão diferente que elas são do banco. Na verdade, elas têm um formulário que você preenche. Elas limitam o número da sua biografia, de caracteres. Elas põem a caixinha, mas elas deixam você sentir que você tem autonomia, que você tem direito de mudar a sua foto e se chamar de Princesa Rainha Elizabeth. Que você tem direito de mudar o seu avatar se você mudou a cor do seu cabelo. Ou se você quer protestar algo, mostrar algo, uma parte da sua identidade digital. E a gente usa dados para isso. E a gente multiplica dados. Quanto a gente posta. Eu acredito que a gente, infelizmente, vive num mundo onde eu vejo pessoas trocando amigos por seguidores. E que a gente mede nossa autoestima, às vezes, em números de likes. Que tristeza isso tudo. Mas isso é uma realidade de acesso. É o que a identidade e o atributo no mundo digital criou uma economia diferente. Mas o que está acelerando isso tudo? O que está fazendo isso tudo passar tão rápido? Aqui no Brasil tem mais telefone do que tem gente. Todo mundo é social aqui. A gente troca. Não é à toa que o WhatsApp criou a portabilidade de voz por causa do brasileiro e da Índia, os dois maiores mercados. A gente interage. Hoje em dia, essa interação tem criado essa barreira ou essa possibilidade de você se multiplicar, de você usar atributos e avatares diferentes dependendo do canal. Mas qual que é o problema disso? Acho que o problema não é você se proteger. O problema é a falta de consciência que hoje em dia a gente tem do valor dos nossos dados, do valor das fotos que a gente publica. Eu frequentemente lembro amigos meus que adoram postar fotos das crianças, que você está criando um rastro social, digital do seu filho. Que você está criando uma personalidade e associando-lhe atributos, a geografias, a escolhas, que talvez no futuro o acesso não seja decidido pelo cara na boate olhando seus atributos ou pelo seu avatar no chat. E talvez seja decidido por esse monte de rastro de dados digitais que criaram uma figura do que ser seu filho no futuro. E quem talvez decida seja a máquina. Quem talvez decida seja um algoritmo que vai juntar todas essas informações para saber se de repente ele tem direito de trabalhar aqui, se ele é um fit para a nossa cultura. Essa é a importância da sua identidade digital. É seu, te pertence, você que criou. Então, como a gente vive num mundo onde você não pode resguardar isso, que você não tem como proteger, não acredita que isso vale alguma coisa? A hiperconectividade está mudando como clientes e empresas interagem com produtos e serviços, como eles são entregues. O risco está só aumentando. O primeiro protocolo da internet, inventado na década de 60, só permitia que as máquinas conversassem entre si. Não permitia a identificação segura da pessoa que usava. Isso foi um problema gigante para a geração de usuários da internet. E a gente criou o mundo que a gente vive. Cartão, senha, aliases, coisas e aproximações de atributos que na verdade não são uma real, viva representação de quem a gente é. Que existe um ser humano do outro lado dessa tela. Essa inconsistência foi primeiro sentida quando o Reino Unido resolveu implementar Open Banking e PSD2. Na implementação do PSD2, o banco teve que mudar radicalmente a sua abordagem e reolhar como é que existiria um sistema de autenticação e identificação. Não dá mais para a gente só digitalizar o que hoje é análogo. Uma identidade digital não é um certificado de um CPF que parece igualzinho um cartão numa foto no meu celular. Isso não é mudar o sistema, isso não é utilizar a tecnologia para todo o seu poder e oportunidade. Eu acredito que a gente está de frente para uma oportunidade brilhante. O Brasil pode olhar o Open Banking e aprender todos os erros feitos por uma falta de infraestrutura de identidade digital realmente nascida digital. É importante que o Brasil olhe essa oportunidade para fazer privacy by design,
para usar privacidade como um direito que é do ser humano, para tentar entender que isso é quase que um direito humano, de você ter seus dados e de você poder os dividir de uma maneira simétrica com quem está te provendo o serviço. Isso é uma mudança de mentalidade, é um movimento, é um ativismo de um empoderamento de algo que realmente é seu, que hoje é explorado, seja ele na dark web, seja ele por cybercriminals, seja ele pelo Google e o Facebook, na campanha gigante de advertising que todos nós estamos. Quem nunca saiu de uma conversa e foi oferecido um ad? Seus dados valem dinheiro. E valem dinheiro quando eles são contextualmente utilizados. Eu acho que uma das coisas que o Open Banking vai trazer pra gente é a realização de que, assim, dado é lindo, pode ser the new money, mas, assim, ele precisa ser utilizado para criar valor, senão ele é um liability. Senão você vai estar muito mais preocupado com a sua infraestrutura e poderes cibernéticos que vêm de fora te atacar. Eles não seguem lei, eles não abide by any legislation, eles não usam parâmetros, standards, para nada. O criminal, ele colabora, ele divide, ele descobre um dado, joga na web e divide o outro. Porque ele não tá ali para ganhar do outro, ele tá ali para ganhar do sistema que é o oposto a ele. A gente no sistema bancário tem uma oportunidade de fazer isso diferente, de realmente investir em standards de identidade digital. Hoje em dia a gente tem o Nest, a gente tem o OnFile para alguma biometria, mas a gente ainda está muito na infância do que é proteger essa asset class chamada dados. Que tipo de identificação, que tipo de criptografia? Hoje em dia existem tecnologias aonde a gente não pode mais viver nesse balanço falando que é ou conveniência ou segurança. Esse balanço é preguiçoso, deixa o balanço para yoga ou para o circo. Na verdade, o que tem dentro disso é uma preguiça, uma arquitetura de legado. Existem outras possibilidades. Hoje em dia a gente tem a biometria liveness. O Brasil é um dos países mais consagrados nisso. Como é que a gente leva isso para o digital? Mas realmente nascendo do digital, utilizando a tecnologia, para que a gente não se encontre em coisas como SIM swap, fraude, da maneira que temos hoje. Lembra, o criminoso, o ladrão, ele não obedece às regras, ele não tem regulamentação, ele não é auditado. Eu vejo uma oportunidade, uma nova economia que vai ser criada. E para primeiro isso realmente acontecer, a gente tem que redefinir o que é identidade. A gente tem que lembrar que identidade é acesso. E data vem com 3 Vs, velocidade, variedade e volume. E o volume só está crescendo. Então como é que você vai aplicar os dois para entender que dados que você precisa ter? Como que você os precisa manter? Para que você realmente utilize os dados em contexto, para criar valor. E a pergunta que eu te faço, hoje e sempre, quem vai cuidar da sua identidade? Quem a gente decidiu para cuidar do nosso dinheiro, de um valor, de uma asset? Quem será o cuidador do próximo? Muito obrigada. Olá! Então, a gente está aqui com Cássio Lopes, que é investidor e empreendedor no ramo de biometria. Cássio, bem-vindo. Obrigado. Cássio, prazer estar aqui. Ah, que bom. Cássio, me fala, quando você pensa no entendimento do consumidor final, quando ele pensa na proteção de dados dele, na responsabilidade, como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que a gente pensa em coisas normalmente a gente escuta na indústria, né? E eu sei que você trabalha na indústria do mercado financeiro, governo há muitos anos. Sim. Você sempre fala de experiência do usuário, conveniência ou segurança, como se fosse um trade-off que na verdade não existe mais por causa da tecnologia. Você acha que esse marco é para o legislativo ou para o consumidor final? Porque eu sempre falo que assim, as pessoas... Eu acredito que identidade é algo seu por direito. Sim. Atributos são coisas que outras pessoas te dão. O CPF é um atributo. Sim. Eu ser empreendedor é um atributo. Quando você pensa nesse marco, o que você acha que vai mudar para o consumidor final? Então, Bianca, eu acredito que essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está ainda muito no nascedor. Uhum. Então, ela é, na minha opinião, ainda muito limitada à questão legislativa.
como se estivesse nascendo um direito, mas ele ainda não é exercido, sabe? Um direito que sempre foi seu, né, na verdade. Fato. Então, é como eu acho que o processo muitas vezes acontece, né? Um direito seu passa a ter um valor muito importante para se exercer, e aí vem o governo, vem o legislativo e define uma regra. Então, o que a gente está vendo agora para 2021 é o início dessa regra. Na prática, na minha opinião, vai mudar muita coisa para as empresas. Vai mudar muita coisa vai mudar? No sentido de ter o cuidado de estabelecer no seu fluxo aquela anuência, aquele consentimento, né, do usuário. Mas para o usuário, de fato, eu acho que não muda muito, ou não muda nada. Porque o usuário ele vai ter ainda o seu dado explorado, ele vai ter ainda suas informações possivelmente expostas em algum data breach, os seus dados vão estar centralizados numa base de dados. Então eu entendo que do ponto de vista de arquitetura, de como as coisas acontecem, não muda muita coisa. No Reino Unido a gente viu isso, GDPR, as pessoas não sabiam o que era. O consumidor final falou, sei lá, eu confesso que eu não li. Eu apertei, bem claro que eu não li. Sabe a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que o começo da Lei Geral de Proteção de Dados vai ser o equivalente àquele I agree, sabe? Aquele eu concordo, com aquele texto enorme sobre como o seu dado vai ser utilizado em alguma plataforma. Que ninguém nem lê, né? Que ninguém lê e você só sabe que aquilo é parte do fluxo. Então você vai fazer um onboarding, vai fazer o acesso a algum serviço e vai estar lá uma pergunta, olha, conforme lei tal, você autoriza, você está consciente de que esse dado e tudo? Sim. Então, mas na prática ainda falta muito para o consumidor exercer e entender o poder que ele tem nesse novo processo que a gente vive, dessa nova economia, né? Onde dado vale mais que petróleo. É um processo quase que burocrático, quase que simbólico, né? Olha, saiba que seu dado está sendo usado. Mas ainda não existe, na minha opinião, para o usuário, um retorno sobre o que aquilo representa para ele em termos de segurança, né? Em termos de direitos, em termos de qualidade de serviço. Então, o que eu vejo é que os dados continuam sendo mal utilizados, né? As pessoas ainda não sabem o poder que têm e infelizmente, mas quer dizer, eu não quero parecer pessimista, mas não, eu acho... você está pintando uma noção real de alguém que vive nesse mundo, que eu acho que as pessoas assistindo, a gente é uma patotinha, né? O mundo real fora daqui não pensa nisso todo dia, não tem uma noção do que aconteceu, que você vê o óbvio exemplo do superestado do Cambridge Analytica. Tipo assim, tem muitas empresas fazendo isso e muito poucas delas estão sendo prosecuted e estão, assim, sofrendo o estigma. O Facebook virou mal, mas agora tá todo mundo aí usando na quarentena, firme e forte, ninguém questionou, todo mundo esqueceu a conversa que aconteceu e como que eles ganham dinheiro, que a gente já teve essa conversa fora de câmera, que assim, quando o serviço é de graça, o produto é você, né? É verdade. E quando você pensa nisso, eu acho que você pensa numa coisa que as pessoas normalmente falam. Às vezes o void desse data breach é dados de autenticação que são usuário e senha. Sim. Vamos falar de biometria? A gente se conheceu no mundo de biometria. O que hoje, assim, dá uma explicação básica pra galera, o que é o mercado de biometria no Brasil, o que é a oportunidade, o que é tão vivo que a gente está tão animado sobre a biometria, que de repente faz diferença. A gente está no Open Banking Week falando sobre isso, que vai fazer diferença total num environment PIX, num environment pagamento instantâneo, num mundo onde dados vão ter que ser trocados. O valor da autenticação e identidade. Pois é, isso é muito interessante. Eu já adverti a esse respeito. Na minha opinião, a questão da biometria piora muito a questão do dado. Pior em que sentido? Vou explicar. Uma coisa é você fazer um consentimento do uso do seu dado CPF, do número do seu CPF, do número do seu RG, que é como hoje em dia as coisas ainda funcionam, né? Você vai fazer um cadastro, você submete seus documentos, submete seus dados, sua filiação e tal. Agora, dado biométrico também é dado.
né? E dado biométrico é diferente de dado puro, no sentido O de que, que é um dado, vamos lá, o que, que é o dado biométrico para pessoa que não tá, talvez já tenha usado o Touch ID, talvez já tenha usado lá, mas não sabe muito bem. Pois é, olha Sabe só. que a máscara não funciona no Face ID, que é um saco. Interessante é o seguinte, o dado biométrico, ele tem uma característica perigosa, na minha opinião, mas ao mesmo tempo uma característica que valoriza a pessoa. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer. Se o dado biométrico, hoje em dia, né, a gente que é da indústria, a gente fala muito em liveness, né? A gente fala muito na prova de vida daquele dado biométrico. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é uma pessoa fazer um cadastro com a minha foto, né? Simplesmente, ela está disponível na internet, toda pessoa é pública, né? Todo dado já está disponível. Alguém já viu ele, já encostou nele uma vez. Mas é diferente quando eu tenho uma foto minha e eu faço um liveness daquela foto, né? Ou seja, aquela foto só pode ser usada se eu realmente estiver do outro lado, né? Então eu faço um liveness facial. Ou, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente utilizar leitor biométrico para fazer transação em ATM. Então, eu acho que o Brasil é um dos países mais, assim, acostumados com deixa eu colocar meu dedo, não ter usuário e senha, e você fez parte dessa integração, né? Exatamente. Então, para explicar essa questão de dado, né, biométrico. Então, o dado biométrico puro, o dado biométrico, o seu rosto, as suas digitais, ele é praticamente público, né? Ele está em todo lugar. Mas o dado biométrico liveness, aí requer não. que você esteja do outro lado do telefone, do computador, da ATM. Exatamente. E isso muda todo o jogo. Isso muda tudo. Quando você pensa num dado biométrico vivo, e aí é a melhor forma de traduzir isso, você dá propriedade àquele dado. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados se não permitir a propriedade das pessoas? Então, assim, vem um texto e diz, olha, você é proprietário do seu dado. Você autoriza a utilização do seu dado? Autorizo. Então a empresa está em compliance com a lei. Com a lei. Então você pode puxar tipo um extrato de como é que seu dado está utilizado. Mas você está em uma participação, acho que bastante passiva nisso, né? É uma ação reativa, não proativa. Não tem transparência de proatividade, de falar assim, eu vou pegar seu dado, vou fazer isso com ele antes. Então a lei de proteção de dados fala assim, se você quiser descobrir o que a pessoa fez, o isso com o seu dado, você pode ter uma causa para recorrer e falar assim, me devolve o que você fez com o meu dado, ou me diz o que você fez com ele. Exato. Eu quero ter um trilho do que aconteceu. Exatamente. Agora, quando o dado ele é biométrico, e o dado é biométrico e vivo, aí você participa do processo, né? Porque, de fato, a empresa, para ter validade aquele dado, ela precisa da sua participação. E olha que interessante. Que é uma coisa incrível, isso, né? Porque a gente cria toda uma economia, todo um mundo digital, onde a gente negligencia o principal participante, que é a pessoa. Exato. A pessoa não está envolvida como... Ela está envolvida como bypasser. Ela está obrigada a estar numa regra do jogo, não tem zero autonomia. A gente pegou o ser humano e falou assim, não, autonomia individual não te dou. Exato. Então, isso para mim é a grande incoerência. Então, o que eu vejo desse processo, né? Ele é uma crescente. E o Brasil tem um papel muito interessante nisso. O dado per se, o dado em si, ele bits e bytes, vamos colocar assim, é uma coisa muito leve, né? Então você compartilha, você cria valor, você... É uma coisa nada estática e linear, né? Porque que é uma coisa que eu acho que a gente viu acontecer no Reino Unido do PSD2, que foi uma parte disso, de não um open banking, mas um open data, e aí pagamentos instantâneos e coisas sendo trocadas, são informações muito pequenas. E aí eles começaram a botar níveis de autenticação, tipo assim, se for mais do que 50 pounds, você tem que fazer multi-factor authentication, você tem que fazer 2 autenticações. A gente começou a criar barreiras, em vez de usar uma coisa que é o você vivo, para uma coisa não linear, uma coisa leve. Exatamente. Para mim é incompatível essa diferença entre o pagamento e a identidade se conectarem de uma maneira mais estrutural. Exatamente. E eu vejo que a grande mudança que está por vir, é quando eu realmente puder provar que o dado é meu. E aí eu vejo que a biometria viva, né, a biometria liveness tem um papel fundamental nisso, porque para se fazer o consentimento do uso daquele dado e você ter uma autenticação forte, você tem que envolver o dono do dado, de fato. Não simplesmente com um formulário ou um ok.
né? Então, Gente, eu fico chocada às vezes quando eu leio essas coisas de OK, de tipo, tem muita coisa aí no mundo de Electronic Signature, DocuSign, que eles, aliás, se você usar através do seu Drive, tem escrito que eles têm direito a ler, editar, olhar todos os seus arquivos. Eles estão provendo um aplicativo de assinatura. sim. A gente não tem uma noção hoje pontual do que eu tô dando pro que eu tô ganhando, né? É uma coisa muito assimétrica essa informação. Estamos num momento muito difícil, Covid, pessoas morrendo, coisas horríveis acontecendo, mas um espaço interessante de conversa sobre cidadania, sobre identidade e dados serem um direito que vão te dar direito até um alívio durante esse tempo de Covid. Eu sempre advoquei muito que a identidade é sua de direito, que não é o governo que te define, você que se define. Fala pra mim o que você vê, o potencial da biometria especificamente, trazendo esse direito à cidadania, direito a ser no papel, na RG. Eu tenho falado a respeito do que eu chamei de identidade solidária, né? Essa situação... Conta pra mim desse conceito. Então, essa situação toda, ela demonstrou, assim, cabalmente, que dos 200 milhões aí de brasileiros, alguns milhões, né, parece que o último número que eu vi, em torno de 20 milhões, eram pessoas completamente invisíveis. Mas invisíveis para o governo, no sentido de que essas pessoas não tinham um RG ou não tinham um CPF. Né? Então, portanto, elas não conseguiam acessar, né, os programas. O requisito mínimo para você tentar aí ter o acesso. Ter acesso ao direito. Exatamente. Agora, essas pessoas têm identidade? No Claro. sentido de Não serem são alguém? pessoas. Com certeza são. Então, quando a gente fala de como a tecnologia pode atuar nisso, eu vejo que o grande papel da tecnologia é permitir que as pessoas consigam provar quem elas são, sem necessariamente, elas estão vivas e existentes. sem necessariamente ter que ir a uma instituição do governo ou ter que ir a uma agência bancária. Como é que a gente faz com que tecnologia antes restrita a governos e antes restrita a grandes bancos estejam disponíveis para as pessoas num celular próximo, né? Não necessariamente... Não que elas nem tenham que ter seu próprio celular. Exatamente. Você vai usar o celular como um processo de canal, uma ubiquidade de canal, onde que a gente tem, sabe que a gente tem mais celular do que brasileiro. Verdade. Então o colega pode te ajudar nessa identidade, nesse registro. Exatamente, porque, poxa, vamos analisar, né? A gente sabe que hoje celular, quanta tecnologia um celular concentra, né? Então, se a gente compara hoje o que o celular permite, mesmo um celular de 2, 3, 4 anos de uso, e compara com algum tipo de processamento ou tipo de capacidade computacional de alguns anos atrás, o celular muitas vezes é o equivalente a um data center, né? Total. Então, o que é possível dizer é que o celular tem uma câmera hoje, e a grande maioria dos celulares tem câmera suficiente para fazer uma foto em um padrão técnico, que seja um padrão de documento, aquele processo formal, institucional de emissão de um documento de identidade. A gente pode ver isso hoje já embarcado num celular. O que eu vejo é disponibilizar uma tecnologia antes restrita a bancos e governos, portabilizar aquilo para o celular. E, eventualmente, alguém que, por exemplo, tenha um celular um pouquinho melhor do que aquela pessoa que precisa de um cadastro para ter acesso a algum serviço, ela poder ter acesso a um celular e fazer uma foto num padrão confiável, não só na qualidade, mas na tecnologia necessária, fotos digitais, por Isso exemplo. elevando um conceito muito interessante que a gente viu acontecer na África, né? M-Pesa e o Mobile Money, que foi literalmente usar um device que seja ubíquo. E se você já foi na África, assim, a gente estava em Kigali com a Tail e tinha, assim, barraquinha amarela, que é a cor deles. E é todo mundo, assim, disponibilizando. Eles têm um celular. Se você não tem um celular bom, eles têm um celular. Você vai lá, se identifica e paga. Isso é a junção desse dinheiro digital com uma identidade autenticada, que você não está transferindo só micropagamentos, né? Você pode transferir. O que você vê assim, nesse tem um autor, inclusive, que eu sei que você gosta também, eu gosto, acompanho, que é o David Birch, e ele tem um livro que eu acho sensacional, que o nome do livro é Identity is the New Money, né? Então, a identidade é o novo dinheiro. Porque à medida que tudo é digitalizado,
que tudo está sendo virtualizado, né? Por que não virtualizar a identidade? Né? Por que não nos virtualizar? Por que todos no não Matrix? Seguir os mesmos protocolos do governo, seguir os mesmos protocolos dos bancos e dar às pessoas acesso àqueles protocolos e elas mesmas gerarem a informação suficiente e necessária dentro desses padrões para provar a identidade delas. E se elas fazem isso pelo governo e fazem isso pelos bancos e fazem isso de forma confiável e tecnicamente suficiente, o que os bancos e o governo têm? Economia de escala, e fazer isso com segurança, né? Fazer isso resguardando o seu dado, né? Então a gente sabe que hoje a criptografia está aí, a criptografia de ponta a ponta, então é possível imaginar um completo autocadastro em que eu gere informação suficiente e necessária para um banco e para um governo gerar uma identidade. Eu vejo que o Brasil ele está num momento muito oportuno, inclusive muito único, com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados agora pro ano que vem. Entrando em vigor em comecinho 21. De começar a realmente conscientizar as pessoas do poder que tem o dado. Se o dado tem todo esse valor econômico, o que geralmente vem junto de valor econômico, né? Vem poder, né? E uma Aquilo economia, tem valor, uma nova economia. Exato. Eu acho que eu falei isso uma vez, há uns 4 anos atrás, um amigo meu me falou, ele falou assim, Bianca, o dia que eu falei assim, acredita num dia onde a gente vai ter um stock exchange que vai estar negociando dados, isso já existe em Tor, isso já existe no mercado negro da internet, isso já existe com certeza. no duopólio entre Google e Facebook no mundo de marketing e advertising. Então assim, vamos participar. Cássio, obrigada por participar. Obrigado por contar essa história, dividir tua paixão, nossa paixão pela biometria. Fica ligado para mais um Open Banking Week com a TEI. Obrigada. Tchau, tchau.